realização desse evento faz parte da iniciativa do projeto de extensão Universidade e na Escola, uma ação da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Universidade de Fortaleza, Unifor, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, e a Universidade Estadual do Ceará, UES. O projeto possui ainda o apoio da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, SEDUC, e financiamento do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FUNCAMP e Sociedade Brasileira de Física. Este evento conta ainda com o apoio do Centro Cultural do Banco do Nordeste. Neste momento, para compor a mesa de autoridade do evento, convidamos o senhor Jeová Marcel de Alencar Filho, coordenador-geral do projeto Universidade na Escola. A senhora Adriana Rolim, professora da Unifor e coordenadora do projeto Universidade na Escola. A senhora Alana Jorge Soares, professora do IFCE e coordenadora do evento do projeto Universidade na Escola. O senhor Maísto Cavalcante, professor do IFCE e coordenador do projeto Universidade na Escola. O senhor Leandro Serafim, professor da UFC e maestro da Banda Sinfonia da UFC. Convidamos neste momento o senhor Jeová Marcel de Alencar Filho, coordenador-geral do projeto Universidade na Escola, para se pronunciar. Olá, pessoal, boa tarde. Então, primeiramente, queria agradecer aí o professor Yuri, que se dispôs a escrever o livro. Queria convidar ele para vir aqui, fazer parte aqui da banca. E o professor Gustavo, né, que aceitou vir dar a palestra. Então, esse projeto, pessoal, falar rapidamente sobre o projeto, né, ele já vem sendo desenvolvido já faz uns 2 anos. A ideia é que a gente produza livros para levar conhecimento que está sendo produzido na universidade para as escolas. A ideia é que os livros eles vão num nível um pouco acima do que a gente encontra em geral em divulgação científica. Um aluno que é mais interessado, quer aprofundar os conhecimentos, aí a gente está produzindo esses livros. Então, convidei o professor Yuri, ele fez um livro aí sobre literatura, um livro maravilhoso, tá certo? Então, a nossa compreensão, pessoal, é que os primeiros passos do cientista, né, ele é dado lá na escola. Então, é importante que a universidade tenha esse link, né, bem próximo das escolas, tá certo? É importante também agradecer o pessoal da organização, a Adriana, o Maírton, que estão aqui, a Alana. É importante vocês saberem que a gente faz tudo isso, assim, a gente, vamos dizer assim, a gente não ganha nada em troca, né? A gente não é pago para isso. A gente faz porque a gente acredita que esse é um papel importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, pessoal, de negacionismo científico. Então é bastante importante que a universidade esteja junto da sociedade para poder, né, acabar com esse problema do negacionismo científico. Por último, pessoal, eu queria dizer que ciência é massa, é uma coisa muito legal. O Newton, quando ele, né, escrevendo os princípios, você vai ler, ele diz que a vida dele todinha foi como uma criança que estava andando na praia achando novas conchas e novas formas, né, e sempre redescobrindo coisas, né. Isso demonstra como até o fim da vida dele a ciência trouxe vida para ele, né, vontade de viver, e ele se sentia sempre uma criança. Então, eu acho que é a sensação que a gente compartilha, né, de estar na universidade, de estar produzindo conhecimento, é uma coisa que é muito estimulante. Eu queria agradecer também especialmente ao Leandro, que se dispôs a vir, né, deu jeito de trazer os músicos. Ninguém está tendo recurso para ser pago nem nada, ele veio, né, acreditando no projeto, veio se dispôs a vir, a tocar aqui para a gente. Então, queria mais uma salva de palmas aí para o Leandro, que fez um grande esforço. E eu queria passar um pouquinho a palavra. Você quer falar uma palavrinha, Yuri? Ou alguém do projeto? Agradeço ao UFC, agradeço o Jeová, os organizadores dessa iniciativa, a segunda etapa.
Universidade em Tua Escola, e gostaria de agradecer o professor Fábio Durão também, que da Unicamp veio aqui, no Ceará, para falar de literatura, e os colegas também, os outros professores da UFC, que o professor Deilson, Orlando, alunos também, Virgínia e Rafael, então vai ser uma ótima tarde. Boa tarde, gente. Só gostaria de agradecer o esforço de todos e todas, né? Foi uma reunião aqui de forças para que a gente conseguisse fazer mais um lançamento de livros, e só agradecer a banda também. Estou ansiosa para assistir e espero que tenhamos uma ótima tarde. Só uma coisinha, pessoal. Quem puder seguir a página do Instagram, que a gente vai estar lá falando sobre os próximos lançamentos. E por último, que eu esqueci, claro, de agradecer a SEDUC, né, que ela que está uma parceria com a universidade para enviar os estudantes, então está tendo um papel fundamental a SEDUC para que vocês estejam aqui. Tudo isso aqui que a gente fez foi preparado para vocês, né, para os estudantes. Então a SEDUC, muito importante, e acho as universidades todas, né, estão envolvidas do Ceará. Então, queria agradecer as coisas de fomento, né, a CNPq, a Agência de Fomento, que é quem está possibilitando a gente produzir esses livros, né? Está sendo produzido, está sendo distribuído nas escolas. Então, todas as escolas vão ter pelo menos um livro desse do Ceará. Então, vocês vão poder ter acesso ao livro na escola de vocês, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Boa tarde. Só informando, o nosso perfil no Instagram é @Universidade Indo à Escola. Então, vocês seguem, lá tem todas as informações sobre os lançamentos dos livros e os cursos também que são ofertados. Valeu, pessoal. Vamos lá começar. Leandro. Agradecemos os componentes da... Agradecemos os componentes da mesa de honra pela presença e solicitamos para que retornem aos seus lugares na plateia, para dar continuidade à nossa cerimônia. Apresentação cultural. Neste momento, seremos agraciados com a apresentação cultural do concerto Essência Latina pela Banda Sinfonia da UFC. A Banda Sinfônica da UFC foi criada no âmbito do curso de Licenciatura em Música da UFC em 2015. No momento, tem como regente o maestro Leandro Libaste Serafim e conta com cerca de 40 integrantes, dividido em instrumentos de sopro da família das madeiras e dos mentais percussões, guitarra e baixo elétrico. O grupo tem como objetivo colaborar com a formação musical dos alunos do curso de licenciatura e das alunos da comunidade geral, através da extensão. Nesse semestre, o grupo apresentará Concerto Essencial Latina, composto por músicas populares de compositores de países latinos ou ainda de obras musicais com características latinas, tais como o Bambo, Jambo, do compositor cubano Pérez Prato, Despacito, do Luiz Fonsi, Ioi e entre outros.
Oi. Boa tarde a todos vocês. Essa daqui é a Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará, já foi apresentada, mas é importante dizer que essa banda é formada por alunos da licenciatura em música da UFC, mas também é formada por músicos da extensão, pessoas que são de fora da universidade, inclusive alunos da rede pública e tudo mais. É importante dizer também que a Universidade Federal do Ceará é um espaço para vocês. E, inclusive, o curso de licenciatura em música também deve ser um norte, uma possibilidade para vocês, né? Muitas pessoas talvez nem saibam que existe uma licenciatura em música, existe uma formação em música no estado do Ceará. E é muito importante dizer que na UFC vocês não precisam nem saber música previamente para entrar no curso de licenciatura em música. Só com a prova do Enem, com a inscrição no SISU, vocês podem se candidatar a entrar no curso da UFC e aprender um instrumento lá. E é o caso de muitos desses alunos aqui. Muitos deles aprenderam a tocar um instrumento de sopro dentro do curso, ou então na extensão. Então, esses alunos aqui, boa parte deles, eles começaram há 1 ano e meio atrás. E eles estão no 3º semestre de instrumento e estão na Banda Sinfônica da UFC. Outros já tocam há mais tempo, enfim, já tem uma atuação há mais tempo. Então, esse é o trabalho, não só artístico, mas de formação que a gente realiza. A cada semestre, nós fazemos um repertório totalmente diferente. Tanto com a banda sinfônica, quanto com a orquestra sinfônica. Por exemplo, a orquestra sinfônica estava fazendo um repertório de rock até 3 meses atrás. E nós estamos agora fazendo esse repertório de música latina. Então, a próxima música que nós vamos apresentar se chama Guantanamera.
O espaço é pequeno, que até voa minha batuta que pegou no estante dele. Então, pessoal, um pouco do que a gente faz também é não tocar só aquilo que a gente ouve no dia a dia. Tocar música que a gente não ouve no dia a dia é um exercício de formação musical para eles, mas nós entendemos também que é um exercício de aprendizado para quem está ouvindo, para conhecer repertório novo. Por exemplo, no domingo eu estava no sábado, 2 dias atrás, nós estávamos fazendo um concerto só com obras de Mozart, por exemplo, e hoje aqui eu estou fazendo música latina. Então, cada um desses repertórios tem um porquê de ser escolhido. A próxima música, nós vamos tocar, e vai ter um solista que vai tocar nessa música. A música se chama Oblivion, e é um tango do Piazzolla. Vocês já ouviram falar de Piazzolla? Já ouviram? Não ouviram falar? Um argentino aí. Nós não somos inimigos deles na música, só no futebol, então dá certo. E quem vai tocar o solo? Vinícius Marinho.
tem 17 anos. Então, 17 anos, gente, olha só. Estudem música. Música muda a vida. Eu comecei com 10 anos na banda da escola. Hoje eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, sou maestro da banda sinfônica, da orquestra sinfônica, coordeno um festival no Rio Grande do Sul, em Gramado, coordeno um festival de música da Ibiapaba aqui, coordeno um projeto de música na escola também, lá em Aquirás. Então, a música transformou minha vida. Morei fora do Brasil por causa da música, morei no Canadá, viajei para a China, França, para vários países, toquei em quase todos os estados do Brasil e eu comecei na banda da escola. Então, esse tipo de ação, de envolvimento com vocês pode às vezes parecer supérfluo. A primeira vez que eu vi uma orquestra, eu tinha 17 anos, eu já tocava desde os 11 anos. Foi na primeira vez que eu vi uma orquestra que eu disse, eu quero tocar numa orquestra. Então, a perspectiva nossa, muitas vezes ela é mudada por uma pequena coisa que impacta nosso dia, impacta nossa semana e talvez se torne algo importante na vida de vocês. A próxima música, uma música brasileira, quem quiser dançar aí, com certeza vocês já ouviram, mesmo os mais novos, aí tem até a versão forró dessa música, mas ela é uma lambada, Chorando Se Foi.
próxima música é Tequila, de Chuck Hill. Não é uma música essencialmente, na verdade ela tem essência latina, embora ela tenha sido composta por um grupo dos Estados Unidos que tinha aí uma influência muito forte mexicana. Então vocês já devem ter ouvido esse tema em algum lugar. Para vocês, Tequila. Só o nome da música, viu?
Então, pessoal, a próxima música é um medley. Um medley é uma sequência de músicas de um compositor, mas guitarrista, Santana.
a última música agora, Despacito. Muito obrigado, boa tarde, bom evento a vocês. Muito obrigado. Agradecemos a apresentação do Concerto Essência Latina pela Banda Sinfônica da UFC e daremos continuidade à nossa cerimônia. Convidamos neste momento o professor Dr. Roberto Durão para ministrar a palestra O que é Crítica Literária. Fábio Durão, TPhD pela Duke Universidade, é professor do Departamento de Teoria Literária da Unicamp, foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisas de Letras Linguística, membro do Comitê de Assessoramento da área de Letras do CNPq,
Atualmente é bolsista nível 1D de produtividade em pesquisa do CNPq e é autor de pesquisas publicadas em vários idiomas. Encher minha garrafa. Pode começar? Quer começar agora? Peraí. Aí eu falo aí. Neste momento, passaremos a palavra para o professor dar início à palestra. Bom, acho que vou deixar o computador aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Alô. Oi, gente, boa tarde. Olha que boa tarde. Que tarefa difícil que é fazer uma palestra depois da apresentação dessa, né? Eu vou falar para vocês. Bom, queria começar agradecendo bastante pelo convite de estar, pela possibilidade de estar aqui, agradecer a todo mundo envolvido na organização desse evento, e também queria fazer uma fala parecida com a do maestro Leandro, que é dizer que ele estava falando como é que é legal estudar música e tudo, e eu vou dizer também como é que é legal estudar literatura. Vou falar um pouquinho hoje, assim, bem rapidamente, sobre o que é uma crítica literária, e a ideia é tentar mostrar para vocês como é que a crítica literária, que pode parecer um troço tão estranho e tão distante da vida do dia a dia, como é que é uma coisa que pode ser fundamental, né? Então, eu queria começar dizendo uma coisa. Eu queria começar dizendo que a própria palavra crítica, ela já traz uma dificuldade para a gente, porque no dia a dia, quando a gente fala a palavra crítica, a gente pensa em ataque. Alguém me criticou. A crítica, no uso do dia a dia que a gente faz da palavra crítica, ela parece algo destrutivo. E a crítica, no sentido filosófico e no sentido da crítica literária, ela não tem a ver com destruição. Ela não tem a ver com você destruir o oponente ou falar mal do oponente. Como é que desliga aqui? Deve desligar porque não dá microfonia. Talvez devesse haver uma outra palavra, uma palavra separada para dizer o que é o gesto de fazer crítica, né? O gesto, então para repetir a primeira ideia, fazer crítica literária. Eu vou falar primeiro da crítica e depois da crítica literária. Você fazer crítica não significa você atacar o outro, você destruir o outro. É uma coisa diferente disso.
E essa ideia de crítica que eu vou tentar aqui conversar um pouco sobre ela um pouquinho com vocês, é uma ideia que eu acho que tem muito a ver, é muito interessante para o contexto que a gente tem hoje em dia das redes sociais, da internet. Se você para para pensar, na internet, a gente tem só o like, o joinha para cima e o joinha para baixo. Na internet, ou você é fã ou você é hater, né? Ou você ali ama aquela pessoa e segue, ou você vai lá e você tem raiva daquela pessoa e exclui. E tem todas essas palavras, né, de palavras positivas e negativas, que é lacrar, que é cancelar. A crítica não tem a ver com isso. A crítica é uma terceira posição em relação ao odiar e ao gostar. É uma outra coisa. E nesse mundo das redes sociais não tem crítica. Tem só gostar e odiar. E seria muito interessante pensar como que seria o mundo das redes sociais, o mundo da internet, se houvesse espaço para crítica. Eu vou dizer que a crítica, qual que é o objeto da crítica? O objeto da crítica é um texto. A gente sempre critica um texto. A gente não critica a pessoa que escolheu o texto, que escreveu o texto, e a gente não critica a partir daquilo que a gente acha do texto. Então, a primeira coisa importante, que eu acho que já é a coisa fundamental que está relacionada à ideia de crítica, é que você critica um objeto que nem é algo que se identifica com o autor que escreveu o texto, e nem algo que se identifica que é simplesmente resultado do seu gosto. O objeto da crítica é algo que é separado tanto de quem fez, quanto de você, do seu gosto pessoal. Então, a primeira ideia, assim, para a gente pensar um conceito de crítica que é legal e que funcionaria nas redes sociais, é uma ideia da despersonalização. A prática da crítica critica sempre um texto, e esse texto não tem a ver com gente, não tem a ver com pessoa, não tem a ver diretamente com a pessoa do autor que escreveu, física, pessoa concreta, e nem tem a ver com a sua pessoa. É um terceiro tipo de coisa, é um objeto. Então, a primeira coisa em relação à crítica é a gente pensar os textos como objetos, não como expressões do autor, e nem como uma coisa que está aqui para me agradar ou para me ofender. Uma coisa separada do emissor e separada do receptor. É um objeto que é autônomo, e a gente vai fazer coisas com esse objeto. Então, assim, o objeto da crítica é um texto. E o objetivo da crítica é você entender um texto. E você dizer o que se passa naquele texto. Eu gosto muito de, por exemplo, vocês sabem o filme O Matrix, né? Logo no começo do Matrix, a Trinity, eles estão atacando um lugar, e aí tem uma câmera que a Trinity dá um golpe, e tem uma câmera que gira e mostra ela no ar. Esse gesto, né, da câmera, o personagem paralisado no espaço, e a câmera dando uma volta e mostrando um outro ângulo, eu acho que é uma imagem interessante para a gente pensar o que é a crítica. Então, a crítica, ela procura entender o objeto, entender o texto como algo separado e como algo que está comunicando, e que procura ver lados que não são aparentes nesse texto. Então, o objeto da crítica é um texto, o objetivo da crítica é entender esse texto, é você se perguntar o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui do texto não precisa ser algo óbvio, não precisa ser aquilo que o texto está necessariamente comunicando. Você pode perguntar por que esse texto está sendo feito desse jeito, por que
o que levou a esse texto. Esse texto é sintoma do que? Tem coisas que você pode fazer com esse texto para você perguntar o que está acontecendo aqui. O procedimento da crítica, ainda não estou falando da crítica literária, o procedimento da crítica, ela tem a ver com a formulação de uma hipótese sobre o texto. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de crítica, você está buscando entender o que está acontecendo no texto e você tem que fornecer uma hipótese do porquê isso que está acontecendo no texto. E essa formulação da hipótese, né, esse texto, ele está expressando alguma coisa que não é meramente o conteúdo assim, específico e o conteúdo mais direto, né, do texto. Você faz uma hipótese interpretativa e essa hipótese ela tem que ser comprovada e ela tem que ser articulada de um jeito racional, né? Você tem que dizer, esse texto é uma demonstração, esse texto ele expressa um X, e esse X que o texto expressa, você tem que argumentar e dar razões para isso, né? E por fim, o lugar da crítica, né? Quer dizer, o lugar da crítica é o espaço público. Aquilo que a gente faz para a gente, você pode escrever uma crítica pessoal só para você mesmo, mas isso não é crítica. Ela se torna crítica no momento em que ela vai para o espaço público. Então, todos esses elementos, eles realizam algo que não é muito comum, quer dizer, isso não acontece realmente na vida da internet, né? Que o objeto é um texto, o objetivo é saber o que está acontecendo nesse texto, o procedimento é você propor uma hipótese interpretativa e fornecer argumentos para defender essa hipótese interpretativa, e tudo isso tem que se dar no espaço público. Então, basicamente são essas as categorias, aquilo que perfaz uma noção bem rudimentar do que seria a crítica. Agora, quando a gente pensa na crítica na crítica literária especificamente, o objeto da crítica literária são textos literários, obviamente. Acontece que um texto literário ele é diferente de um texto jornalístico, ele é diferente de um texto jurídico ou de um texto científico, pelo fato de que ele não tem uma aplicação direta. O texto literário é um texto que ocupa um espaço de uma falta de finalidade aparente, né? Então isso é tanto o ponto fraco quanto o ponto forte da crítica literária. A crítica literária, o objeto literário, ele não tem uma eficácia, um impacto, ele não gera um efeito comunicacional como os outros tipos de texto, né? Então, nesse sentido, ele tem uma força que é menor, a literatura não é para convencer, embora, é claro, que ela tenha posições e possa levar a diversos tipos de crença, mas ela não é feita, a literatura não é feita para convencer, a literatura não é feita para doutrinar, e a literatura também não é feita para informar. A literatura, ela pode ter como função, ela pode dar prazer, mas ela tem uma finalidade que, acima de tudo, uma finalidade em si mesma. Então, a literatura é algo que existe para si mesmo. Então, isso é um ponto fraco, no sentido de que, do ponto de vista da sua relevância, do seu impacto, é uma coisa que é mais fraca, que você não tem normalmente um impacto, uma força de agir sobre a sociedade, como texto jurídico, como texto científico, como texto político. É uma outra coisa. Porém, o outro lado da moeda em relação a isso é que a literatura proporciona o exercício da
no grau mais elevado, justamente porque a literatura está separada do âmbito imediato da aplicação, do âmbito da ação, do âmbito concreto dessa prática, justamente por causa disso que a literatura está separada, você consegue lidar com o objeto literário de uma forma a conseguir extrair o potencial máximo da crítica, da atividade crítica. O que significa isso? Significa que você, quando você está fazendo uma crítica de um texto que não é literário, é muito importante a questão do argumento do texto, qual é a posição que o texto está defendendo, né? E você tem que identificar aquela posição e você vai argumentar com aquela posição. Quando você está lidando com um texto literário, a parte argumentativa não é necessariamente a mais importante. Então, ou seja, para você fazer crítica literária, você pode mobilizar qualquer aspecto da linguagem. Você pode lidar com a linguagem como uma coisa concreta, como uma coisa material. Ou seja, você pode lidar com a linguagem para além do seu aspecto comunicativo. Ou seja, na crítica literária, a linguagem pode ser tratada como uma coisa, como algo que tem algo vivo, algo que tem uma estrutura própria e que não é necessariamente redutível ao seu aspecto comunicacional. Então a gente tem uma relação com a língua que não é só via comunicação, que não é só via argumento, que não é só via ideia, e que permite então que surja um novo tipo de relação com a linguagem, que não é mais uma relação instrumental, não é mais uma relação de meios e fins, é uma relação com a linguagem naquilo que ela se apresenta como as suas próprias características internas e a forma de articulação de um objeto. O que acontece quando você pensa, então, na crítica literária? Você tem que desenvolver também um tipo diferente de leitura. Como o objeto literário, por ser geralmente um objeto ficcional, um objeto que não tem uma finalidade concreta, imediata, prática, assim, específica, pelo fato de você então poder lidar com o objeto literário como uma materialidade de significação, isso quer dizer que as estratégias de leitura são diferentes. Você não precisa ler pelo sentido, você não precisa ler diretamente pelo argumento, pelas ideias, você é capaz de lidar com o caráter material da linguagem, e para isso foi desenvolvido aquilo que as pessoas chamam você pode chamar de leitura cerrada, de leitura atenta, você pode chamar de close reading, para dizer no inglês, que é um tipo de leitura que é marcado pela lentidão, pela atenção ao detalhe. Então é um tipo de leitura que mobiliza a linguagem naquilo que ela tem de mais próprio e que não se identifica com a paráfrase do objeto. O que eu sempre digo, então, para os meus alunos, né, é que quando esse tipo de leitura da interpretação literária, da crítica literária, nesse tipo de leitura, o como de uma obra é tão ou mais importante do que o que de uma obra. Ou seja, você perceber como que os objetos literários, eles se articulam internamente, como é que eles são compostos, é algo que no qual reside aí o coração da interpretação e da crítica.
Alô? Então, eu vou falar então de dois tipos de crítica, né? Que a gente chama um tipo de crítica que é a crítica normativa e outro que é a crítica imanente. A crítica normativa, ela propõe um padrão pré-dado, uma regra, né? E você vai fazer a crítica de acordo, em comparação com algo extrínseco, com um padrão, com uma norma que você estabelece de antemão. A crítica, que é a crítica imanente, ela não estabelece um padrão, uma lei externa de antemão, ela tenta comparar o caráter do objeto, o ser do objeto com aquilo que o próprio objeto quer ser. Essa é uma ideia que é legal, quer dizer, você percebe qual que é, você mede o objeto a partir das próprias pretensões do objeto. Você entra dentro do objeto para tentar entender quais são as regras constitutivas desse objeto, e a partir das regras internas do objeto é que você faz a crítica, né? Então, a crítica normativa, você vai dizer, não, esse objeto é bom ou não é bom por causa de determinado critério que você já tem a priori. A crítica imanente, você faz de acordo com aquilo que o próprio objeto fornece e você contrasta aquilo que o objeto é com aquilo que ele quer ser, por assim dizer. Quando você desenvolve essa capacidade de criticar os objetos a partir daquilo que eles são, quando você desenvolve essa capacidade de criticar os objetos de linguagem, criticar os textos a partir da sua materialidade, e que você começa a perceber que o jeito que as coisas são articuladas, né, o jeito que as obras são compostas é importante no processo de significação. Isso é interessante porque isso pode ser extrapolado para além da literatura. Eu diria que a literatura é um âmbito privilegiado para a gente poder fazer o exercício da crítica. Mas uma vez que você realmente aprende a fazer a crítica, então a prática da crítica, ela pode ser levada para outros lugares, para outros objetos, e em última instância, isso é uma coisa que é legal, a crítica e a interpretação e a crítica podem ser levadas para a vida em geral, para qualquer sistema de significação, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente organiza a comida. Por exemplo, você para pensar no México, o abacate é salgado. No Brasil, o abacate é doce. No Japão, o feijão é doce. No Brasil, o feijão é salgado. Quer dizer, a gente pode pensar em diversas formas de organização da roupa, da comida, do jeito que a gente vive, como elementos textuais, e a partir disso faz interpretar o mundo. Eu acho que era só isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Parabéns, viu, Fábio? Agradecemos ao professor Fábio Durão por ter recebido o nosso convite e por ter ministrado essa relevante palestra. E agora continuaremos a nossa cerimônia. Iniciaremos nesse momento o lançamento do livro Alice no País de Dante Guimarães Rosa, Teorias da Literatura para o Ensino Médio, que possui autoria de Yuri Brunello.
O autor, Yuri Brunello, é professor adjunto do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC e ex-coordenador da pós-graduação em Letras na mesma instituição. Atualmente é bolsista nível 2 de produtividade em pesquisa do CNPq. Convidamos neste momento o senhor Yuri Brunello para fazer seu pronunciamento. Boa tarde, eu vou falar poucas palavras porque tentei condensar uns conceitos sobre o que é crítica literária no livro. Queria dizer que a fala do professor Fábio foi, é bom que esteja presente no YouTube, porque dá também para acompanhá-la sem ter um pouco de barulho aqui. Foi muito bom ele ter mantido uma concentração que é difícil manter com muito barulho, mas um dos motivos pelos quais foram escolhidos esses dois autores foi uma visão de crítica literária parecida com a visão que o professor Fábio acabou de apresentar, ou seja, a ideia de que o texto literário é o ponto de partida dessa grande viagem que é a interpretação da literatura. O texto literário é considerado como um objeto, para mencionar o professor Fábio, que inclusive está nas referências desse livro, e a partir do texto em si é possível, do texto como objeto, é possível abordá-lo de forma muito diferente. Eu escolhi, seguindo vários teóricos da literatura, 6 pontos de vista. O ponto de vista do autor, uma interpretação literária que considera o texto através da perspectiva de quem foi o autor daquele texto. A vida de Shakespeare, ou a vida de Dante, ou a vida de Guimarães Rosa é interessante, é importante para entender por que Dante, por que Guimarães Rosa escreve daquela maneira. Uma outra perspectiva é a perspectiva do leitor. Então, é interessante entender como a obra de Dante, a obra de Guimarães Rosa, eu parti desses dois autores porque são pessoas que produziram textos muito amplos, mas textos que são clássicos de uma tradição, que pertencem a uma tradição, que são lidos, que circulam muito. Então, focando nesses dois textos, é possível entender, por exemplo, que esses textos dão margem para que o leitor tenha uma liberdade que é muito fértil quanto a respostas à pergunta o que significa esse texto. Depois tem a perspectiva da sociedade. A sociedade é interessante para entender, a sociedade da época do autor é interessante para entender por que aquele texto é realizado naquela maneira. Depois eu escolhi falar do meio, do suporte. É muito interessante ler um romance entendendo que aquele romance nasce dentro, é o caso de, por exemplo, aqueles textos que se chamam de folhetins, que são escritos porque são pensados para um jornal diário. Então eles têm uma extensão maior e momentos de suspenses, momentos de tensão que depois se reapresentam cada 20 páginas. É porque o leitor que estava lendo num jornal precisava comprar o outro episódio que ia sair depois de uma semana e, portanto, o suporte material às vezes ajuda a explicar por que o texto é publicado naquela maneira. E penso numa escritora como Jennifer Egan, que um dos últimos textos de uns anos atrás tem um capítulo estruturado como um PowerPoint. Aí é impossível entender
aquele capítulo sem saber que hoje a era digital tem uma difusão que é muito diferente de quando, por exemplo, Dante estava escrevendo a sua comédia e quando ainda não existia, por exemplo, a imprensa. Depois tem dois outros, os últimos pontos de vista, que são o código, a metalinguagem, ou seja, é interessante entender o código, que significa aquele sistema semiótico dentro do qual o autor e o leitor estão incluídos, tanto na época em que a obra nasceu, quanto na época em que a obra está sendo lida. E, por fim, o texto em si considerado como um conjunto de várias camadas. Então, se for um texto com uma comédia que é poética, a métrica, depois o léxico, depois a sintaxe, todos esses elementos colaboram para produzir algo orgânico, acabado, concluído, e que não precisa ser interpretado dentro dessa perspectiva, considerando os elementos que acabei de dizer. Tem textos literários que podem ter uma resposta ao que significa isso em si, considerando o texto como um todo integral. Então, eu nesse livro, o maior divulgador dessa perspectiva, não nessa última, mas perspectiva de dividir a teoria literária nessas 6 partes, é Compagnon, que publicou um famoso livro, O Demônio da Teoria, em que ele articula dessa forma as teorias da literatura. Então, essa é a proposta, proporcionar 2 grandes obras-primas daquela que se chama literatura universal, eu coloco muitas aspas, e proporcionar 6 maneiras, 6 portas de entradas para entender essas obras literárias, mas a partir de trechos concretos, de uma prática concreta. Eu escolhi um trecho que mostra como a sociedade é importante na comédia, um trecho do Grande Sertão que mostra quanto o código do romance de cavalaria ou outras influências é importante para entender Grande Sertão. Escolhi Sainte-Beuve, que fala de Dante, que é um crítico que fala da importância da autoria para entender o texto. Então, espero, nesse pequeno manual, de ter conseguido juntar um certo rigor com uma escrita que espero seja interessante no momento da leitura e do trabalho com os professores de vocês. Termino lembrando que domingo, às 9 da manhã, teremos a primeira de 4 aulas difundidas pelo YouTube, nas quais eu irei comentar trechos do livro, e começaremos justamente com o autor e o leitor, e as outras abordagens serão enfrentadas, pensadas, analisadas nas outras 3 aulas no YouTube. Por isso agradeço ao professor Jeová, a organização. Eu fico muito feliz de ter ouvido músicas lindas, a fala do professor Fábio, que veio aqui no Ceará, adorou a cidade. Fomos para o Mercado do Peixe ontem, foi muito lindo. Essa cidade fascina e seduz sempre todo mundo. Todos os convidados de fora, mesmo ele sendo brasileiro, mas ele está em Campinas, na Unicamp, e, portanto, muito obrigado. Espero que esse livro seja útil para os alunos do ensino médio e os professores. Agradecemos a presença de todos nessa solenidade de lançamento do livro Alice no País de Tantes e Guimarães Rosas, Teoria da Literatura para o Ensino Médio, e desejamos que todos tenham uma boa tarde.